Boa tarde! Ai meu Deus, meu filho vai e faz xixi quando eu peço, quando eu levo, mas ele nunca inicia. Meu Deus, quando que isso vai começar a acontecer? Então eu vou falar hoje um pouquinho sobre isso, que é uma dúvida muito comum. Eu só vou esperar o pessoal entrar pra me dizer se vocês estão me ouvindo, porque eu tô sem o fone. Então só me dá um retorno aí. Oi, bom dia, boa tarde, quer dizer. Só me dá um retorno aí se vocês estão me ouvindo, porque daí, senão eu coloco fone. É porque às vezes eu sou desse jeitinho, assim, eu fico falando e bate no fone e acaba fazendo barulho. Então, tá perfeito. Então vamos começar. Quanto tempo que eu não apareço aqui, né, meninas? Como vocês estão? Tô sumida na correria aí do dia a dia, muita coisa acontecendo. Mas vamos que vamos. Hoje eu vou falar sobre... É uma dúvida muito comum, já respondi várias vezes, mas eu vou deixar aqui registrado para quando me perguntarem eu já mando esse vídeo e aí não tem mais dúvida. Que é a seguinte, né? Meu filho tá no desfraude ou a gente já tá aí caminhando super bem no final, já estamos terminando o processo de higiene natural. E o meu filho vai e faz xixi quando eu levo, ele vai quando eu peço para ele ir, né? Mas ele nunca inicia, ele nunca vai sozinho, ou ele nunca me avisa, sou sempre eu levando ele. Quando isso vai mudar? Quando que o meu filho vai começar a me avisar, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, gente, assim, não existe como sempre, não existe receita de bolo, né? Mas o que acontece? Quando a gente inicia o processo de desfraude de fato, né? O processo aqui, a abordagem que eu trabalho, claro, quando a gente pega aí com consistência e a criança tá indo bem, costuma demorar entre 1 mês a 2 meses para a criança ser um pouquinho mais consistente nesse pedir para ir ao banheiro, né? Pode ser que logo no início, uma semana, ele já comece a avisar uma vez ou outra, mas não é algo confiável sempre, 100% das vezes. Mas o que acontece? Muitas vezes somos sempre nós realmente levando eles o tempo todo no banheiro, avisando, lembrando eles o tempo todo. Então, esse processo dele ter autonomia vai demorar um pouquinho mais, né? Então, eu sempre falo o seguinte, né? Se é você que tá sempre lembrando, por que ele vai lembrar, né? Por que ele vai ter a iniciativa? Se você lembra ele não precisa lembrar, né? Ele não precisa se preocupar com isso, porque ele sabe que você vai levar ele sabe que você vai lembrar ele. Então, gente, aqui é muito importante que a gente dê um passo para trás, né? A autonomia é essencial nesse processo. Então, a gente precisa deixar que a criança sinta a bexiga cheia, que ela sinta a relação de causa e efeito, né? A minha bexiga encheu, eu, né, liberei, saiu uma coisa quente aqui, nossa, né? Isso era meu xixi. Se a gente está sempre adiantando esse processo, a gente poda a consciência corporal do nosso filho, né? Então é importante que a gente deixe isso acontecer. Não tenha medo de ter um xixi no chão, de ter outro xixi no chão. A gente fica com medo de ter escape, né? A gente quer, não quero ter escape. A gente fica, né, tentando adiantar, antecipar o tempo todo. Mas os escapes são importantes, eles são importantes, são um processo de aprendizado muito grande, tanto para você quanto para a criança. Então, deixe esses escapes acontecerem porque é importante para a criança. E aí, né, nesse processo de desfraude que a gente trabalha, o que a gente faz depois do escape? A gente vai transportar essa criança para o banheiro, a gente vai levar ela para o banheiro, né? E aí ela vai começar a entender que o xixi é no banheiro, que o xixi é no vaso, que o xixi é no pinico. Então, deixe esse escape acontecer, é importante que ele aconteça e que depois você leve ele para o banheiro, tá? Então, assim, deixe acontecer. A criança precisa ter a consciência corporal, ela precisa entender, né, que a bexiga tá enchendo, ela precisa entender esse processo. E claro que você vai lembrar ele naqueles momentos que você tá percebendo ali que a criança tá, né, muito precisando fazer xixi, você tá percebendo a dancinha, você tá percebendo que ele tá colocando a mão no pipizinho, você tá vendo que ele precisa fazer xixi. Ou naqueles momentos de transição que a gente sempre fala, né? Ao acordar, depois do almoço, né? Antes de sair de carro, depois que vocês chegam em casa, que são momentos comuns que a gente vai levar. Então, assim, leve nesses momentos, leve quando você perceber. Mas, ao lembrar, você também vai trazer consciência corporal para o seu filho, né? Olha, fulano, você tá colocando a mãozinha no pipi, né? Lembra, isso quer dizer que você precisa fazer xixi, vamos lá no banheiro, né? Filho, você tá fazendo a dancinha, o que isso significa, né? Joga a bola para ele também, né? Para ele começar a perceber,
né? A dancinha, essa dancinha, quando eu fico assim elétrico, quando eu fico assim meio irritado, isso quer dizer que eu preciso fazer xixi. Então começa a trazer isso pra ele. E outra coisa muito importante, gente, nesse sentido, que é autonomia, lembrando isso de novo. Tem crianças que não querem avisar, que não vão avisar, que não gostam de avisar. Tem crianças que simplesmente querem ir e fazer por elas mesmas. Então, se a criança não consegue tirar a própria roupa, se ela não tem acesso ao banheiro, se o pinico é muito longe, tem que subir a escada sozinha, tem que, sei lá, né? Ela não é um acesso fácil, pode ser que ele não avise, pode ser que ele não lembre, pode ser que ele faça ali mesmo. Então é importante que a gente proporcione autonomia para essa criança, ensinar ela a tirar a própria roupa, né? Deixar o acesso fácil para ela ir ao banheiro. Se o banheiro é muito longe, você pode deixar um pinico ali na sala onde ele fica mais tempo, né? Não tem problema, pelo menos no início, assim, né? Enquanto a criança tá aprendendo mesmo, não tem problema. Na verdade, ela vê o pinico, isso já, né? Quando ela tá com vontade de fazer xixi, ela vê o pinico, ela lembra sozinha. E aí ela vai e faz. Então, é uma alternativa muito legal. Eu usei muito essa alternativa de deixar o pinico perto quando eu percebia que ela não tava lembrando. Porque ela vê e ela vai sozinha. Então, isso é muito interessante, tá? Então, gente, precisa dar autonomia para essa criança, porque é muito comum a criança não querer avisar, não querer não querer avisar porque ela não consegue fazer e ela quer ir sozinha e fazer sozinha, tá? Então, com o tempo, conforme a gente vai dando autonomia, conforme a gente vai deixando essa consciência corporal acontecer, a criança vai começar a pedir, vai começar a ter mais autonomia nesse processo, tá? Mas se a gente tá sempre lembrando, se a gente tá sempre levando, a gente pode só a consciência corporal, certo? Era essa a resposta da dúvida. Eu acredito que ficou claro, né? Então, quero saber se vocês têm mais dúvidas. Vou aproveitar aí para tirar mais alguma dúvida de vocês. E também vou falar sobre a questão do foco no desfraude, né? Quando a gente está com o foco em realizar o desfraude, tanto na prática da higiene natural quanto no desfraude, como que isso pode atrapalhar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, já aproveitem e mandem. E eu vou falar sobre a questão, enquanto isso vocês vão escrevendo aí, eu vou falar sobre essa questão da gente estar focando, né, tá com foco no desfraude, tanto na higiene natural quanto no próprio processo de desfraude, né, de estar livre das fraldas, de estar sem fraldas, de não precisar mais das fraldas, a criança tá, né, com super autonomia. O que acontece, gente, quando a gente fica com o foco na criança não ter escape, com o foco na criança desfraldar logo, com o foco na criança, a gente não está focando no processo, a gente está com a cabeça lá longe, a gente está com a cabeça lá em outro lugar, lá na frente, né? E o que vai acontecendo? E eu digo isso até mesmo por experiência própria, por estudo, por ver as outras mães e por experiência própria. Quando a gente fica com esse foco em querer pegar os xixis, né, no sentido de não perder nenhum xixi, de estar 100% desfraldado, o que acontece? A gente vai criando uma certa ansiedade e a gente vai passando isso para a criança, a gente vai começando a criar uma pressão em cima dela que às vezes a gente nem percebe, mas ela existe. E aí o que acontece? A criança vai disparar, né? Lembra que eu falo, a criança não quer ser o centro da atenção, ela não quer que os olhos estejam todos voltados para ela. Então, quando a gente tá assim, a criança vai espanar e aí vai ter resistência. Isso é a coisa mais comum, porque a gente precisa entender que esse processo de desfraude que eu trago e a higiene natural, a questão é o processo, a questão é a jornada, é o dia a dia, é cada momento, é sobre a comunicação com essa criança, é sobre a conexão com essa criança, é sobre uma construção de confiança de mão dupla. Então, se a gente tá focando, isso funciona para qualquer coisa, tá? Até mesmo, por exemplo, assim, a gente vai ensinar o alfabeto para criança, a gente começa a cantar a musiquinha lá do ABC, a gente começa a falar algumas palavrinhas e pede para ela repetir, a gente mostra as letras com a ideia de, claro, ela vai aprender a ler um momento, né? Ela vai saber ler, ela vai ser uma boa leitora, né? Ela vai falar bem. Mas se a gente tá ali focada em que ela fale logo, em que ela saiba ler logo, a gente cria uma pressão desnecessária, porque a criança vai errar,
né? A criança vai, de repente, não conseguir, vai falar errado, ela vai ler errado, ela não vai conseguir ler, e aí a gente fica, ai meu Deus, ela não tá sabendo ler, ela não tá conseguindo ler, ela não tá conseguindo falar, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, né? E na higiene natural e no desfraude é a mesma coisa. É um processo de altos e baixos, então tem dia que vai acertar, tem dia que não vai, na higiene natural ainda mais, né? É um processo de altos e baixos. Então tem dia que você vai pegar muito xixi e tem dias que você não vai conseguir pegar xixi, né? Tem dia que você vai pegar cocô, todos os cocôs por um mês, mas tem dia que vai escapar 1, 2 ou 3 cocôs, né? Então se a gente tá, ai meu Deus, né? Acontece um cocô fora do que a gente esperava, a gente já fica, ai meu Deus, estamos longe do desfraude, já era, tá dando tudo errado. Então a gente não tá focando nessa comunicação com a criança, de tá aprendendo o tempo todo, porque até mesmo os momentos de baixo são grandes momentos da gente aprender. E no desfraude, gente, são grandes oportunidades, né? O escape é uma grande oportunidade da gente aprender sobre aquela criança, sobre quando esse escape aconteceu, como aconteceu, qual foi a reação dessa criança, né? Sobre a gente. Será que a gente percebeu que esse escape ia acontecer? Será que a gente percebeu que essa criança precisava ir fazer xixi, né? Será a gente começa a entender o que pode estar acontecendo e tirar grandes aprendizados disso, né? E se a gente está focando só lá na frente, a gente perde essa grande oportunidade de aprendizado. E aí é aquela velha história, né? Ah, quando eu, né, for rica, eu vou ser feliz. Quando eu emagrecer 20 quilos, eu vou ser feliz. Aí eu vou ser feliz. Né? Quando a minha criança desfraldar, aí eu vou ser feliz. E aí a gente não tá percebendo que a gente pode ser feliz, né? A gente pode aproveitar todo esse processo, né? Justamente isso, é para você aproveitar todo esse processo, né? Um processo de emagrecimento, né? Um processo de você criar músculos, por exemplo, se você tá focado só lá na frente, vai ser muito sofrido, porque esse processo vai demorar. Mas se você tá focando, nossa, ó, meu músculo cresceu um pouquinho, eu já tô conseguindo ver um músculo que eu não via, né? Olha, eu tô vendo que eu emagreci um pouquinho, nossa, eu tô vendo que eu tenho um dinheirinho a mais do que eu tinha no outro mês, né? Se a gente começa a ver esses pequenos passos, essas pequenas evoluções, esses pequenos entendimentos, né? Ah, eu conheci um pouquinho mais a minha criança hoje, né? Se a gente tá com um foco na jornada, no caminho, nesses pequenos passos, fica muito mais leve, tá? Porque o desfraude é para ser um processo leve, a higiene natural é para ser um processo leve, mas a gente tem que estar focado no presente, em cada momento de verdade, tá? Ah, tem dúvidas aí, vou retirar. Boa tarde a todas que estão chegando. Vamos ver. Deixa eu subir aqui. Deu pra entender? Ficou meio claro? Ficou mais claro o que eu quis dizer, né? De que você focar no desfraude, em estar 100% livre das fraldas, é um tiro no pé? É justamente por isso que a gente cria uma pressão, uma ansiedade desnecessária e que esse tiro vai sair pela culatra. A criança vai resistir. Dicas para ajudar as mães que trabalham fora e o tempo em casa é curtinho. Ó, Lu, nos momentos que você tá com a criança, você foca, né? Você foca muito bem, tá ali, tem um momento de conexão, cria as rotinas em momento que você tá com a criança. E se for um cuidador, né, não for na creche, você pode pedir pra ele conversa, né? Conversa com a sua babá, não sei, com a avó, enfim, com quem ficar com a sua criança, pra ela criar pelo menos um ou outro momento de rotina também, porque é tranquilo, tá? A gente se surpreende com a criança. Às vezes a gente acha que ela não vai entender nada porque eu fico pouco tempo com ela, mas esses momentos que você tá com ela já vai criando consciência corporal que vão ser pequenos passos, né? Pode ser que o desfraude vai acontecer um pouco mais pra frente, né? Lembra? É justamente isso que eu quero trazer. É o foco no momento, né? O desfraude pode acontecer lá na frente, mas esses pequenos passos que você der, mesmo que seja 1 hora por dia, mesmo que seja por exemplo, um xixi, né? Só uma vez ao acordar, esses já vão ser pequenos passos que vão ser como bloquinhos de construção, que vão construindo um caminho lá pra frente, tá? Então, mas se a gente tá focando, ai meu Deus, eu não tô ali com a minha criança, vai demorar 1 milhão de anos, aí vai trazendo mais ansiedade. Então foca agora, foca no que você pode fazer. 3 anos, já desfraldou, faz xixi normal e não faz cocô. Essa é uma questão muito comum, gente. Tem uma aula, não sei se vocês viram lá no YouTube, só sobre orientações para o cocô,
Por isso que eu falo para ir com calma, a gente tem um momento de preparação aí, né? Até mesmo antes de retirar a fralda completamente, a gente vai trabalhando esse processo para que a criança vá se acostumando a fazer o cocô de outra forma. Então a ideia é a gente começar a antecipar esse momento, né? Pelo menos conduzir essa criança para o banheiro antes dela ir fazer cocô, para ela já começar a associar que pelo menos o cocô é no banheiro, né? Não é atrás da cortina, embaixo da mesa, né? Vai pelo menos entendendo que tem um local, né, específico, mas a gente não pode agir na hora do cocô, porque senão vai cortar esse cocô. Então a gente tem que ser muito cuidadosa e fazendo o sleep talk, que ajuda muito, né? Existem várias coisinhas pequenas. Mas normalmente cocô, quando tá com essa dificuldade, gente, eu recomendo que você contrate uma consultoria. E aí eu falo isso não para que você contrate a minha consultoria, não precisa ser comigo. Contrata uma psicóloga, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta pélvico, enfim, alguém que tenha experiência nesse assunto. Porque a situação não melhora, né? E quanto mais a criança fica aí sem fazer cocô, a gente vai ficando cada vez mais nervosa e vai dificultando o processo. Então, vamos cortar o mal pela raiz, né? Pede ajuda. Tenha um apoio porque vai ser muito mais fácil para vocês passarem por esse processo. Como posso ajudar a perder o medo de sentar no pinico e no vaso? Alguma dica? Tem 3 aninhos. Minha preocupação no momento é esse medo que ela tem. Está insegura, não sei se o problema é eu. Tá vendo? Aí a gente já consegue perceber algumas questões só pelo que tá escrito, gente. Minha preocupação, né? A gente vê que existe uma ansiedade sua também, né? Que você está com medo de ajudar ela a passar por esse medo, né? E é normal, mas eu sempre trago a ideia. Se sua filha tá com medo de ir no dentista, se ela tá com medo de ir no pediatra, se ela tá com medo de entrar no carro, se ela tá com medo de ir em algum lugar que você precisa ir, você vai deixar de levá-la, né? Você vai... Ah, não, tudo bem, você tá com medo, então, né, eu não vou te ajudar a passar esse medo, né, a superar esse medo. A gente como mãe, como pai, justamente somos nós, né? Essa criança tá ali confiando tudo em nós, né, então nós precisamos ajudá-las a superar os medos, né. Se a gente não ajuda eles a superar os próprios medos, quem vai ajudar? A criança não vai conseguir superar o próprio medo sozinha. Então é importante que a gente ajude. E aí, assim, forma lúdica, gente. Com criança é sempre forma lúdica. Com brincadeira, né? Eu sempre recomendo rir, né? A melhor coisa pra questão de cocô, principalmente, é brincadeiras que vão fazer essa criança rir. Você sabe aquilo que faz a sua criança perder o medo em alguma coisa, né? Sua criança tem medo de alguma coisa, como que você ajuda ela a superar esse medo? Então você traz essa mesma coisa, né? Essa mesma ideia que você usa para o banheiro. Eu posso vir aqui e trazer várias ideias, mas cada criança é uma, cada família é uma. Você sabe o que funciona melhor para sua criança. Então transporta essa ideia, esse pensamento para o uso do banheiro. E assim, tem alguém querendo que vir falar comigo. Então, mas assim, você precisa estar segura no que você está fazendo. Eu sempre repito, se a gente está com medo, se a gente está com receio, se a gente não sabe se isso é a melhor coisa para ela, a gente vai oferecer meio que assim, ai filho, senta. Você acha que você senta aqui? Senta aqui. Quer sentar aqui? Ai filhinho, e agora? O que você quer fazer? Quer ler um livrinho? Ai meu Deus, ai não sei o quê. Então a criança sente essa insegurança na gente. Por isso que a gente precisa estudar muito. Eu já falei várias vezes sobre isso nos vídeos do YouTube. Pega e assiste tudo. Assiste de novo, assiste mais uma vez. Leia as mensagens no Telegram, porque isso vai te dar confiança. Quando a gente tem informação, a gente se sente mais segura. E aí a gente consegue conduzir essa criança com mais segurança. É a mesma coisa da chupeta. Quando a mãe tá com medo de tirar a chupeta, de ai, será que vai dar certo? Ai, será que não vai? Ai, meu Deus. A criança sente essa insegurança. E aí, isso não sou eu que tô falando. É só você pegar os relatos de todas as mães. Quem conseguiu tirar a chupeta, ou desfraldar, ou qualquer coisa com mais tranquilidade, foram essas mães que estavam mais seguras do que estavam fazendo. Sabiam que o melhor naquele momento era, de repente, tirar a chupeta. Sabiam que o melhor ali naquele momento era realizar tal processo. Então, é importante que a gente esteja segura na condução dessa criança. E também não vamos forçar, né? A criança tá com medo, né? Vamos com calma. Né? Começa a criar rotina, né? Sempre, toda vez que ela acorda, a criança vai no banheiro, ela já sabe que vai no banheiro. Aí você vai lá, senta no vaso, né? Fala, ó filho, mamãe vai sentar no vaso, senta aí no seu pinico pra fazer xixi. E tira o foco, né? Não tenha a expectativa de que ela vá sentar.
entende? Deixa ela se acostumar, deixa ela ver, deixa ela encostar no pinico, deixa ela ver o que é esse negócio. Porque a gente tem uma ideia também de que tem que já primeira vez que a criança vê o pinico, ela já tem que sentar, já tem que fazer, e tem que atender as nossas expectativas. E às vezes não é. Às vezes ela vai chegar, ela vai olhar, vai falar, não quero esse trem não. E beleza. No outro dia você vai e tenta de novo, oferece de novo. Aí pode ser que ela aceite sentar, né? Sente, mas não faz nada, não tem problema. Aí você tenta de novo. Aí pode ser que na quinta vez ela aceite sentar e fazer xixi, né? E uma coisa que a gente sempre fala é essa cabeça que a gente tem que ser no vaso, sentado ou no pinico. De repente ela aceita fazer um xixizinho no ralo, de repente ela aceita fazer um xixizinho no matinho, né? É simplesmente para ela ir conhecendo, né? Olha, fez um xixizinho, conhecendo o próprio corpo, perdendo o medo, né? Criando os novos caminhos, fora a fralda. Vendo que não tem problema fazer um xixizinho fora, né? O matinho, gente, eu falo do matinho porque o matinho é lúdico, a criança adora molhar a plantinha, sabe? Então traz essa leveza para esse processo, sabe? Não precisa ser tão duro, ortodoxo, todo assim, sabe? Vai com calma. Uma vez fez um xixi no matinho já é uma coisa, já fez um xixi diferente do que ela fazia na fralda. Faz 15 dias que iniciei o processo do desfraude, estamos vendo evolução dia após dia. Mas não realizei o desfraude noturno, essa é outra etapa futura. Parabéns, Tami, isso aí. Gente, o desfraude noturno, já vou responder porque é a pergunta, né, que todo mundo faz. O desfraude noturno, ele costuma ser consequência, né? Pode ser que ele venha logo depois, tipo um mês depois, mas pode ser que ele demore um ano, às vezes até mais, para que consolide esse desfraude noturno. Então não tenham pressa, né? Não é porque tirou a fralda de dia que tem que tirar a fralda de noite, não. É uma questão de maturação também da criança. Então o desfraudador de dia continua usando a fralda à noite. Vai trabalhando as historinhas, né? Como eu sempre recomendo, para a criança começar a ter consciência de que se ela tiver vontade de fazer xixi à noite, ela pode te chamar para fazer xixi, né? Que ela não precisa fazer ali na fralda. Mas não fique tensa dela estar usando a fralda ainda à noite. Ainda não tem que se preocupar, a gente começa a se preocupar a partir de 4, 5, né? 6 anos. Daí é algo que realmente tem que preocupar e tem que buscar um auxílio. Mas até lá, não se preocupem, ela vai desenvolver essa consciência. E aí ficou 7 dias, às vezes, aí tem profissionais que recomendam 15 dias, né? Que a fralda à noite só vai embora depois que tá 15 dias seco. Tem profissionais que dizem, depois de 3 dias, você pode começar a conversar com essa criança e falar, filho, se passar mais 3 dias, ou se passar mais 4 dias, ou se passar uma semana com a fralda seca, a gente tira essa fralda. Então é sempre uma questão de você ir conversando com a sua criança e conversando, mostrando o que tá acontecendo, tá? Teve uma mãe uma vez que me perguntou, será que eu ponho a fralda à noite escondida da criança? Gente, não, né? A gente tá... Pelo amor, a criança tem que estar inserida nessa realidade, é um processo que é dela. Então, é importante que ela esteja dentro dessa conversa também, né? Vai trabalhando as historinhas à noite, vai conversando com ela, mas sem pressão, certo? Tem alguma dica para regularizar a hora do cocô? Bebê de 11 meses faz no pinico ou vaso, mas vai começar a creche e gostaria que ela fizesse o cocô antes dela ir para a creche. Então, normalmente, até mesmo acaba isso, né? Quando a criança vai para a creche, acaba que esse horário muda normalmente, porque ela não se sente tão à vontade de fazer na creche. Então, assim, não dá muito pra gente mexer nesse horário, sabe? O que às vezes a gente consegue, às vezes a cada 15 minutos, ir mudando um pouquinho, né? Adianta um pouco a rotina, mas assim, porque o que acontece, né? Às vezes a criança faz cocô, por exemplo, após a janta, né? Então, o que a gente consegue fazer? Criar a rotina, tipo, adiantar essa rotina 30 minutos antes, porque o corpo, ele vai funcionando da criança, ela não funciona simplesmente só com o horário, ela funciona com a sequência de rotina, né? Então, se a gente consegue adiantar essa rotina um pouco antes, pode ser que esse cocô venha um pouco antes, mas a gente também não consegue controlar o cocô do nosso filho, né? Então, não dá muito pra fazer isso, não. Mas pode ser que o cocô mude normalmente após a entrada pra creche. Vamos lá, mais dúvidas, peraí. Percebo os sinais quando quero fazer o cocô, porém quando eu levo para o banheiro eu pergunto se quer fazer, ele diz não. Se levo, ele acaba travando e não faz. Gente,
Qual que é a frase, qual que é a palavra que a nossa criança mais fala? Não! A criança tá lá, tomando água. Aí você pergunta, filho, você tá tomando água? Não! Filho, a criança tá brincando. Filho, você tá brincando? Não! Então, assim, gente, a gente nunca pergunta pra criança. A gente não pergunta, porque ela vai falar não. Existem uma ou outra que vai falar sim, mas no geral ela vai falar não. Principalmente se é um processo, né, que ainda é novo pra ela e que ela ainda não tá se sentindo segura com isso também, não tá se sentindo à vontade com esse processo, né? Você nunca olhou pra esse cocô dessa criança, você nunca mexeu no cocô dessa criança, você, né, nunca mexeu nesse momento que ela ia fazer cocô. Então, a gente vai mexer nesse cocô, ela não vai gostar dessa situação. Então, como eu digo, a gente não vai perguntar na hora e a gente não vai levar na hora que ela tá querendo, já tá lá pra sair. A gente não vai mexer nessa hora, a gente vai buscar antecipar. Aí a caneca, ó, desfralda sem mistério. Já tô morrendo de saudade das lives. Não vejo a hora da Dai voltar. Eu sei que ela tá lá na lua de leite. Que aí vira e mexe, eu falo, nossa, Dai, tô com umas ideias aqui, né? Aí ela, anota. Eu não tô aqui. Então, gente, não mexam no seu filho na hora que ele tá fazendo cocô. Se você perceber que ele tá meio que assim, querendo começar a fazer cocô, por isso que a gente precisa estar atento e também começar a perceber se existe um horário, tá? Porque às vezes ele tem vontade de fazer cocô depois do almoço ou depois do café da tarde. Então você não vai esperar que ele comece ali querer fazer cocô, você adianta, né? Se é logo depois do almoço, você pode levar ele pro banheiro, fazer uma brincadeira mais tranquila ali no banheiro, dar um pouco de privacidade lá no banheiro e ver se as coisas acontecem, tá? Não mexe nele na hora, a chance de dar errado é grande, a não ser que você, né, perceba logo antes e leve ele pro banheiro, mas não fique mexendo nele na hora. Tirei a minha menina da chupeta de boa, viu? A minha regredi 2 vezes. Hoje nem pede mais pra fazer xixi no vaso, só cocô, socorro. Gente, regressão é muito comum. Existem vários motivos de regressão. Às vezes a criança ainda tá no processo de aprendizado e a gente acaba largando a mão, achando que, porque desfraudou, ela vai se virar. Não, a gente ainda tem que estar meio que de olho. Às vezes existem circunstâncias que a criança vai precisar de um auxílio. Então, da mesma forma que às vezes ela precisa de ser lembrada ainda que é hora de dormir, que ela precisa ser lembrada que é hora de comer, que ela precisa ser lembrada de algumas coisas, algumas vezes ela vai precisar ser lembrada que ela precisa fazer xixi, ela vai precisar de um suporte, mas também, às vezes, a gente também tá lembrando muito. Então a criança vai resistir. Por isso que assim, não existe receita de bolo. Você tem que assistir todos os meus vídeos. Tem vídeo só sobre regressão, tem vídeo só sobre o que os escapes significam. Porque às vezes a criança tá resistindo porque a gente tá muito em cima dela também. Então o que ela precisa? Autonomia. Ela precisa saber tirar a própria... Eu vou repetir, gente, é sempre a mesma coisa, porque é isso, a criança precisa de autonomia, ela precisa conseguir realizar esse processo por ela mesma. Enquanto ela não conseguir fazer as coisas por ela mesma, tirar a própria roupa, ter acesso ao banheiro, conseguir sentar no vaso, conseguir fazer todo esse processo, a chance de regressão é muito grande. E só troca quando molha a calça e nem quer trocar mais. A gente tem que aprender a levar esse processo com mais tranquilidade também. Às vezes aí a criança vai estar tendo muito xixi, e a gente vai se estressando com esse processo, vai ficando mais irritado com esse processo. De novo xixi, ai meu Deus, né? Então a gente precisa ter tranquilidade nesse processo também. Eu sei que é um saco, às vezes vem vários xixis, né? Mas a gente precisa entender o nosso processo, o nosso papel aqui também como condutor dessa criança. E, gente, tô falando muito. Últimas dúvidas aqui, que era pra ser uma live rápida. Daqui a pouco eu já nem sei que horas são. Daqui a pouco eu já tô 1 hora falando aqui. Ó, já deu 30 minutos. Era pra ser uma live de 10 minutos. Quando eu tirei a chupeta, ela tinha uns 2 anos. Dica, cortava todo dia um pedaço do bico. Ó, durante 5. Após esses 5 dias eu dava chupeta no toco e ela não quis mais. E não sofreu nada. Olha só, nunca tinha visto essa. Pra mim, assim, ó, joga no lixo, nunca mais. Aí não tem a tentação, mas essa do bico é boa também.
Por que ela segredem tanto? Faz certinho alguns dias, depois sabe que está fazendo e chama pra ver quando já fez. Então, depende muito da fase que a sua criança tá nesse processo, né? A gente precisa entender que também é um processo de aprendizado, né? A criança usou fralda a vida inteira, ela não tinha que perceber quando ela queria fazer xixi, ela, né, nem sentia quando ela fazia, não tinha nada disso. Então, é um processo que a criança vai aprendendo aos poucos. Às vezes ela pode ser que vai muito bem, mas pode ser que de repente, né, ela passou, às vezes ela tá testando o próprio corpo, né? Ela achou que conseguia segurar mais tempo e aí quando ela viu ela não conseguia. Então, assim, já é algo muito grande, ó. Depois sabe o que está fazendo e chama pra ver quando já fez, né? É um processo. E aí a gente precisa estar um pouquinho de olho também nesse processo. Enquanto a criança ainda não tá 100% confiável, a gente ainda tem que ficar meio assim, ó, né? Aquele olhos de águia, um ninja, um estilo ninja. Atento, estilo ninja, sem tá ali olhando pra criança, porque também a gente tem muita coisa pra fazer, né? Mas é importante que a gente, enquanto a criança ainda não tá super confiável nesse processo, que a gente esteja ali orientando, lembrando ela, né? Se você perceber que ela precisa fazer xixi, que ela tá ali querendo fazer xixi, você orienta. E, gente, outra coisa é a televisão, né? Eu sei que, ainda mais na quarentena, muita gente tá contando com a televisão, mas a televisão, a criança fica lá na televisão, o que mais tem de caso assim, a criança vai bem, mas tá na televisão e acontece escape. Porque a criança tá ali focada numa coisa e não tá em contato com o próprio corpo, né? Não tá atenta ao próprio corpo, às sensações do próprio corpo. Então pode acontecer muito escape na frente da TV. Então a gente também precisa ficar atento nesses momentos, tá? Última dúvida? Bom dia, Nutritati. Última dúvida e aí eu vou encerrar, gente. Eu espero que tenha ficado claro, né? Tanto a questão da criança ter a iniciativa, quanto todo o resto que eu falei, as dúvidas que eu tirei. A caixinha ainda tá aberta ali, qualquer dúvida aproveitem lá a caixinha, eu vou tentar responder mais algumas perguntas agora. E é isso, vamos ver se eu consigo aparecer aí semana que vem. Pra quem tá aí querendo o curso de recém-nascidos, provavelmente segunda-feira, acredito que segunda eu vou abrir as inscrições. Eu disse que ia gravar uma aula extra, eu vou conseguir gravar ela no domingo, então eu vou gravar uma aula extra que é o que é higiene natural, né? De onde veio essa ideia, para que veio, como que funciona, quais são os benefícios, né? Porque a aula de recém-nascido é uma aula bem prática, como eu falei, é prática mesmo, com vídeo, com foto, eu não fico falando nada teórico, é bem prático. Mas eu senti que de gravar uma aula extra falando isso, né? Tem pessoas que às vezes não sabem direito, que querem contar pra família, querem falar algumas coisas, então vale a pena ter essa aula introdutória mais teórica antes. Então é isso, gente. Obrigada pela presença de todos, pelas dúvidas e tamo junto. Até a próxima. Beijo!